Barão na área, o nosso trilho já reunido por aqui. Eduardo Frumento, vamos começar essa conversa com o Eduardo Barão, falando mais uma vez sobre a novela, não é isso? Uma novela mesmo, Joe Biden vai, não vai, ele segue em campanha. Hoje tem uma entrevista coletiva que está sendo muito aguardado. O Eduardo Barão, tenho certeza que está de olho aí em cada um dos detalhes, porque essa entrevista está ainda mais sendo esperada, porque mesmo depois do pedido do Biden, né, Barão, deputados e senadores democratas continuam pedindo a saída dele da campanha à reeleição. Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Frumento, boa tarde para você, Thaís, Renan, todo mundo no Brasil. Pois é, está sendo mais aguardada e vai ser acompanhada mais do que a chegada do homem à Lua. Essa entrevista aí do Joe Biden, logo mais às 6h30, horário de Washington, 7h30, no horário de Brasília, porque restam ainda muitas dúvidas sobre o real estado de saúde do presidente americano, que tem evitado a imprensa nos últimos tempos, né? A Casa Branca várias vezes negou entrevistas, o Biden faz muito tempo que não dá uma entrevista coletiva. Ele chegou a falar tanto no debate que ele foi muito mal contra o Donald Trump e deu uma entrevista aqui para a TV, algumas exclusivas para a rádio, mas falando sem ter algum lado e tal. Vai ser a primeira vez que o Biden vai fazer em muito tempo. Então há uma expectativa muito grande para saber qual vai ser o desempenho do presidente americano em meio à celebração, continua sendo realizada em Washington, da OTAN. De qualquer forma, nos bastidores tem crescido cada vez mais a possibilidade de Joe Biden desistir da candidatura e a vice Kamala Harris assumir esse papel. Pesquisas que foram divulgadas hoje mostram que Kamala está à frente de Biden numa disputa, por exemplo, contra Donald Trump. O Trump venceria os dois, mas hoje a Kamala aparece até em números com uma situação melhor que de Joe Biden. Ainda nesta manhã, mais integrantes do Partido Democrata, uma deputada, também pediu para que Biden abandone a possibilidade de reeleição. Agora já são 11 congressistas no total, um senador e 10 deputados que abertamente falaram que Biden não pode ser o candidato, além de doadores de campanha, pessoas ligadas ao partido, como o galã de Hollywood, né, o ator George Clooney, enfim. Cada vez mais aumenta a pressão em cima do presidente dos Estados Unidos, que, por enquanto, se mostra irredutível, diz que vai ser o candidato, mas, evidentemente, que pode mudar de ideia até a Convenção Nacional do Partido Democrata, que vai ser realizada em agosto, em Chicago, quando oficialmente o partido vai anunciar qual será o candidato a disputar a Casa Branca. Você trouxe esse ponto importante desse levantamento, né, Barão, da rede ABC, Ipsos e também Washington Post, colocando a Kamala Harris no cenário, né, se a eleição fosse hoje, 49% dos ouvidos disseram que votariam em Kamala contra 47% que votariam no Trump. E aí eu queria te perguntar, você que acompanha mais de perto, sobretudo ouve analistas que aparecem aí na imprensa americana, óbvio que a Kamala não vai falar, não fica bem para uma vice e falar, não, se esse cenário é bom, me favorece, talvez eu pense em tentar disputar esse espaço no Partido Democrata para sair como candidato. Ela não vai dizer isso, mas se fala aí em algum momento em que isso pode ser possível, haja vista que a imagem do Biden está bastante fragilizada com todas essas críticas de várias direções direcionadas justamente ao atual presidente? Todas as vezes que a Kamala fala, Renan, ela diz que o Biden é o candidato, né? Afinal de contas, essa é a realidade desse momento. O Biden ganhou as prévias. Não é uma situação simples, né? Que o partido fala, olha, você não é mais o candidato. Ele foi o vencedor das prévias. Então, a possibilidade de qualquer troca de candidato passa por uma decisão única e exclusiva do presidente Joe Biden. Então, a Câmara pode querer, o partido pode querer, o George Clooney pode querer. Mas se o Biden não quiser, não adianta nada. Ele tem que se afastar da candidatura. Então, por enquanto, o discurso da Câmara é um discurso de que Biden é o candidato, porque oficialmente ele é realmente o candidato. Ele pode mudar de ideia, e aí o partido, se ele mudar de ideia, pode abrir espaço para outros concorrentes. E, neste momento, a Câmara seria o nome mais cotado, inclusive nas bolsas de apostas. O problema é que, historicamente, né, os Estados Unidos nunca elegeram uma mulher presidente e todas as pesquisas anteriores mostram que Kamala perde para Donald Trump. Essa que você acabou de ler, ela aparece à frente nos votos nacionais, mas ela perde
nos votos dos estados. Então, não adianta nada ela ganhar, como aconteceu, por exemplo, com a Hillary Clinton, aí está falando de uma situação real, não hipotética, onde a Hillary venceu o Donald Trump na maioria dos votos do país. Mas pelo colégio eleitoral, o Trump acabou levando a melhor. E hoje, todos os cenários com Biden ou sem Biden mostram que Trump ganha no colégio eleitoral aqui nos Estados Unidos, portanto, voltaria à Casa Branca se assim acontecer nas eleições de novembro. E Barão, o The New York Times, e a gente falou sobre isso, né? Publicou editorial falando que o Joe Biden passava vergonha à frente do cargo, que deveria desistir, mas agora nas últimas horas já publicou um outro editorial falando sobre Donald Trump, agora fazendo críticas muito contundentes, falando que ele não é o homem, citando os problemas também com a justiça, porque muito tem se falado agora, os holofotes voltados para o Joe Biden, mas o New York Times agora marcando, ok, o Biden precisa desistir, mas também não seria o Trump essa alternativa. O New York Times já tinha feito isso, Thaís, na eleição anterior, né? Ele tinha escrito que o Donald Trump não poderia continuar na Casa Branca quando ele acabou saindo mesmo, né? E agora, de novo, o jornal faz esse editorial. É claro que há, nesse momento, aqui nos Estados Unidos, uma pressão gigante em cima do presidente Joe Biden, por tudo que a gente acompanhou no debate, tinha visto já em situações anteriores. Mas é evidente que há uma rejeição gigantesca ao nome do Donald Trump. Ele é o primeiro ex-presidente condenado na justiça aqui dos Estados Unidos, responde a uma série de processos por diferentes motivos. Muitos entendem que aquela ação que aconteceu na invasão ao Capitólio foi o mais grave ataque à democracia americana, e o Donald Trump seria o grande maestro daquela situação em que ele não queria deixar o poder. Tem gente entendendo que se ele voltar para a Casa Branca, ele pode dar um golpe de Estado, continuar no poder, até porque hoje a Suprema Corte americana tem a maioria formada ali por integrantes que foram indicados pelo partido dele, só ele indicou 3 ministros da Suprema Corte, juízes da Suprema Corte, enfim. É um cenário de preocupação também por aqui, que está sendo escrita no editorial do jornal do New York Times. Então, se o Times ontem bateu pesado no Joe Biden, dizendo que ele não pode continuar como candidato do Partido Democrata, hoje ele volta a dizer que há um perigo aí caso Trump volte à Casa Branca, como já tinha escrito na eleição anterior, quando Trump acabou sendo derrotado pelo próprio Joe Biden. Barão, quero aproveitar a sua experiência, também a sua vivência nos Estados Unidos, porque hoje, dia 11, poderia ter sido lida aquela sentença de Donald Trump, né? O Donald Trump foi condenado na justiça aí, de Nova York por conta daquele caso envolvendo uma ex-atriz pornô. Essa sentença agora ficou lá para setembro. Na próxima semana tem a convenção do Partido Republicano. Como é que fica a campanha de Trump? Porque são boas notícias, né? Ele não vai ter que se explicar agora numa possível sentença que deveria ter sido lida hoje. Ele vai ganhar os holofotes com uma campanha que vai ganhar uma atração maior a partir da semana que vem, vai estar aí no noticiário por conta da convenção. É uma campanha que está navegando em mares mais tranquilos? Super, absolutamente tranquilos nesse momento. Como os entendidos de pesquisas falam, né? O jacaré, que é aquela distância do primeiro para o segundo candidato, está abrindo a boca cada vez mais. Ou seja, a distância do Trump para o Biden, nesse momento, não para de aumentar. Então, a campanha republicana está sorrindo de orelha a orelha com essa confusão gigantesca do Partido Democrata. O Trump deixou de fazer campanha praticamente uma semana por causa das péssimas notícias que saíam toda hora referente à saúde do presidente americano. E como você lembrou bem, Frumento, semana que vem a gente vai estar lá em Wisconsin, né, em Milwaukee, para acompanhar justamente essa convenção do Partido Republicano para referendar a candidatura do Donald Trump e aparecer 24 horas por dia aqui na mídia dos Estados Unidos e também aí do Brasil, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Então, é o momento de campanha do Trump, com todos os problemas, com todas as questões, dúvidas, críticas, navega em águas super tranquilas. Ontem ele falou, inclusive, que quer que Biden continue sendo candidato, porque, para ele, evidentemente, nesse momento é muito claro que ele voltaria à Casa Branca com enorme tranquilidade. A dúvida que fica é se a troca do Partido Democrata vai mudar esse cenário. Falando de